Nesta manhã quero estar assim, saudando os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estarmos mais uma vez reunidos para estarmos aqui meditando dentro da palavra de Deus. Estaremos estudando hoje, nesta manhã, o livro de Isaías. Isaías capítulo 6, e relata e fala sobre uma grande visão, a glória de Deus se manifestando ao profeta. Ali começara um novo tempo, uma nova época, né? No meio do povo de Deus. E estaremos meditando nesta manhã, estaremos estudando, estaremos aprendendo mais um pouco dentro desse contexto da palavra de Deus, que está escrito assim, capítulo 6, Isaías: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes se enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Vemos aqui a glória de Deus, ele falando que a terra está cheia da sua glória. Vemos também, irmãos, que depois da morte, a morte do rei Uzias, a história nos relata, fala que Isaías era primo do rei Uzias. E nós observamos ali, morre o rei Uzias, saindo do contexto. Primeira coisa que eu vejo, irmãos, que eu aprendo dentro desse contexto da palavra de Deus, é quando a Bíblia nos diz o seguinte, que ali morre o rei, e aí eu aprendo: para que a glória de Deus se manifestasse, primeiro teve que sair o rei Uzias. Saindo Uzias, a glória começa agora a manifestar. Sabe o que tinha ali do rei Uzias que atrapalhava a glória, De se Isaías se levantar. Talvez Isaías confiava tanto no seu primo como rei, ele ali dentro, no meio da realeza, ele tinha toda a sua confiança ali, no meio, toda a sua confiança estava ali. Quando ele viu o seu primo morrer, talvez descobriu agora a buscar mais. Ele começa também agora a chegar mais a Deus. Talvez muitas das vezes, igreja, meu amado irmão, para a glória de Deus se manifestar na nossa vida, muitos dos dias têm que ser tirados. As nossas confianças, talvez confiamos em muitas coisas, em homens, em promessas. Aí muitas das vezes, quando elas saem e vemos que não tem jeito, que não vai acontecer, aí é onde nós chegamos mais a Deus. E aí é onde também nós observamos que a glória de Deus, ela vem até nós. Quando passamos a confiar, quando nos entregamos e confiamos no Senhor por inteiro. Aí nós vemos a experiência de Isaías. Ele viu o Senhor, e essa experiência é o início de toda a vida de fé. Aquilo marca o início do seu ministério. A glória, serafins, aquilo marca profundamente. Aí é onde eu vejo que todo grande homem de Deus, eles tiveram um encontro marcante, uma experiência diferente, nova, uma experiência
totalmente gloriosa diante de Deus. Os grandes heróis da fé da história, Martim Lutero, homens que marcaram a história, tiveram que ter ali uma grande experiência. João Batista, a sua história. Então, vemos aqui Deus se manifestando, mas não de uma forma comum, mas de uma forma gloriosa, que marcasse a alma de Isaías, que marcasse para que todo o tempo que ele lembrasse, ele não tivesse desejo de voltar atrás. Porque ali começava um tempo de profeta, não mais dentro da realeza, não mais confiando em homens, mas teria que ser confiar em Deus. Não mais segurando no ser humano. Agora sim, ministério profético. A Bíblia nos mostra em que Isaías foi o homem que mais menciona sobre o Messias. Ele mais menciona, ele mais fala em Jesus Cristo no Velho Testamento. Ele precisava ter essa intimidade. Ele precisava conhecer verdadeiramente a Deus, ter esta comunhão, está entrelaçado com o Pai. E agora vemos, dentro desse ministério messiânico, é chamado profeta messiânico, o profeta Isaías. Ele anda não mais confiando nos homens, mas confiando nas promessas de Deus. E ele viu o trono de Deus e a sua grandeza e a glória. Ele viu a nobreza dos querubins e dos serafins. Para quem estava ali acostumado a ver, para quem estava acostumado a ver a grandeza dos querubins dentro da realeza humana, estava ali acostumado a ver aquele ambiente do palácio. Agora ele viu algo, glória a Deus, ele viu a nobreza celestial. Eita, irmão, é gostoso, é importante nós conhecermos os mistérios celestiais. É importante termos esta comunhão. Porque nós vemos uma geração que estamos vivendo de pessoas muito oprimidas, de pessoas tristes, angustiadas. Vemos uma geração de homens vazios, de homens que criam, tentando de toda maneira preencher o vazio da alma. Nós vemos uma geração de homens presos ao dinheiro, presos ao poder. Se esquecem daquilo que Deus tem mostrado, muitas das vezes, pessoas que tiveram antes no passado uma comunhão com Deus, que agora esqueceram da glória da primeira casa. Mas eu ainda acredito, irmãos, que, como diz a palavra, agora a última voz será maior do que a primeira. Eu acredito que nesses últimos dias Deus ainda vai acordar uns líderes que, aos homens, têm se deixado se levar pelos poderes.
mas que venhamos a ter como Isaías, a estarmos como Isaías, nos preocupar em ver esta glória de Deus em nossas vidas. Porque existe uma geração que precisa de mim e de você, clamando por uma voz profética, clamando por uma voz que fale do amor de Jesus. Está aí a Copa, os homens em desespero, homens jogados ao vício das bebidas e drogas, mas vazios, irmãos. Só porque uma seleção perde, destroem patrimônios, destroem suas próprias vidas, mas que possamos, a nós, que Deus tem revelado essa glória, nós somos a glória da última casa será maior do que a primeira. Nós somos os últimos dias, a geração dos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, nós somos essa geração do poder e da glória, mas que venhamos querer ela para nós. Que nessa manhã Deus te abençoe grandemente, cada um dos irmãos. Deus abençoe. Que venhamos meditar mais e mais na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.